Fala traders! E aí pessoal, como é que estamos? Tô em dívida com vocês, né? O dia de ontem não consegui fazer o vídeo de ontem, né? Das operações do dia. Ontem foi aniversário de um dos meus filhos, então imagina, tava uma correria, uma função, não tive condições de fazer o vídeo. Mas estou aqui hoje presente para a gente dar uma olhada no vídeo de como foi o dia de ontem e como foi o dia de hoje. E também aproveitando para trazer uma atualização, né? Nós estamos indo aí para a versão 4 do nosso indicador, né? Quem pegou aí desde o início, a gente logo que lançou o nosso indicador, na primeira semana nós já tivemos uma atualização, depois fizemos uma outra, né? E aí agora recentemente eu fiz uma que eu não cheguei nem a lançar porque era algo mais simples, e aí agora a gente fez uma outra que foi o mais forte, aí então lançamos a versão 4, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que ficou essa nova versão e fazer a análise do dia de ontem e do dia de hoje, beleza? Bora lá! Então olha só aqui, deixa eu ver que tela que eu estou aqui, né? Estou na índice, vamos dar uma olhadinha no dia de ontem, então. Aliás, é aqui, índice, beleza. Vamos lá. O índice ontem, essa aqui já é a tela atual, tá? Já é a tela da versão 4. A única coisa que está de diferente é que eu tenho traçado agora, eu já tinha avisado em outros vídeos que eu ia deixar na tela para vocês visualizarem e ficarem mais tranquilos, né? Essa linha de ouro. A linha de ouro é uma média móvel exponencial de 200, ó, deixei aqui em cima, ó, então olha lá, ó, média móvel exponencial de 200, tá? Então essa média é interessante vocês deixarem no gráfico para terem assim uma noção de quando o preço está muito afastado, quando o preço está trabalhando muito perto dela. Então, por exemplo, se o preço está muito afastado, né, como foi o caso aqui, ó, ele estava muito afastado e ele deu uma entrada de compra. Então não é interessante entrar quando ele está afastado demais da linha de ouro. E quando ele está grudado na linha de ouro, também é um pouco arriscado, porque ali é uma zona de conflito, entende? Então ali é um momento de decisão. Quando vai para cima, compra, vai para baixo, vende. Mas quando fica ali naquela coisa, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, ali é um momento complicado. Então a gente está pedir para vocês deixarem essa linha de ouro plotada no gráfico para que seja fácil de visualizar, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o dia de ontem, né? 7 de julho, que foi o dia da independência americana lá. Apesar disso, foi um dia bem tranquilo de operar, tá? Então olha só o que nós tivemos aqui, ó. Um movimento claríssimo de alta, né? Então vamos ver aqui, vamos aproximar, botar um pouquinho para trás para a gente poder visualizar melhor. O que nós temos? Temos aqui, ó, o dia de ontem foi isso aqui, tá? Esse espaço aqui, eu separo por esse pontilhado, tá vendo aqui? Esse pontilhadinho aqui e aqui. Então esse espaço aqui é o dia de ontem. Então nós vínhamos disso, ó, um movimento de alta, deu uma corrigida e fez um movimento de alta. Ah, Bonetti, como é que tu está avaliando isso? Por isso aqui, né? Ó, nós temos aqui um fundo, nós temos aqui um topo, nós temos aqui um fundo, temos aqui um topo, certo? Então é por isso, subiu, subiu, e aí aqui ele fez o quê? Ele desceu. Quando ele desceu, o que eu espero? Bom, ele está num movimento saudável, né? Nós estamos recém 11 horas da manhã, então eu espero que neste momento, o que ele faça? Ele suba. E aí ele dá uma entrada para mim, certo? Nesse momento que ele deu uma entrada, vamos aproximar agora aqui, né? Nós estamos analisando essa entrada aqui. Nesse momento ele deu uma entrada, ele subiu um pouquinho e corrigiu. O que aconteceu? Nós ficamos protegidos nesse primeiro momento aqui, tá? Então olha ali, ele entrou, deu uma marcação aqui, bateu 238 pontos. Então a proteção que a gente recomenda é sempre sair em 115 pontos. 115 pontos protegem 0 a 0, tá? Então aqui, com certeza, saiu ali com 50 pontos, 80 pontos, tá? Mas quem não fez isso, que saiu no 0 a 0, também tá beleza, não tem problema nenhum. Então aqui não vou contabilizar porque não foi um gain 100%, né? Eu só contabilizo quando bate os 500 pontos.
tá? Então aqui foi uma proteção. Muito bem. Depois ele fez essa outra entrada aqui, né? Essa outra entrada, opa, vamos botar aqui, essa daqui, aí, essa outra entrada. Certo? O que que nós temos aqui então de movimento? Nós já vínhamos nisso, né? Vínhamos aqui, aí subiu, desceu aqui, fez esse daqui e agora desceu aqui. E aí ele deu uma entrada. Aí o que que é esse movimento? É válido, não é válido? Entramos, não entramos? E aí agora eu vou mostrar todas as aulas para vocês, eu vou deixar sempre à mão aqui a nossa cola. Ó, eu preparei aqui, eu coloquei, acho que lá no Instagram, eu acho que eu coloquei, né? Se eu não coloquei, eu vou colocar hoje. Não lembro se eu coloquei essa foto. Eu preparei essa fotinha aqui, porque aí todo dia eu vou mostrar para vocês o que são os padrões que a gente utiliza no Renko e que é perfeito para o nosso indicador, tá? Esse daqui fui eu que montei. Então eu vou deixar essa janela aqui em todas as aulas, eu vou mostrar para vocês como é que é. Cada vez que der uma entrada, a gente vai analisar de acordo com isso. Então eu já pedi para vocês fazerem uma cópia, dar um print nessa tela aqui, deixa salvo. Toda vez que tiver uma entradinha, vocês vão lá e confere. Bom, é igual a um desses daqui, tá? Então esses são os padrões. Eu coloquei aqui os padrões de entrada de compra e os padrões de entrada de venda. Tá? Então nós temos os dois primeiros, são os padrões de entradas clássicas, que é o mais bonitinho. A porcentagem de acerto estando dentro dessa clássica é maior. E tem a entrada que é mais arriscada, que não está errado, mas é uma entrada mais arriscada. A porcentagem de acertos é um pouquinho menor. Tá? Então tanto para compra, tanto para venda. Então olha só, deixa eu posicionar essa tela aqui. Vamos dar uma olhada nessa entrada aqui então, ó, né? Aqui, nós estamos analisando essa daqui. Deixa eu botar aqui para cá. Então nós temos isso aqui, né? Este movimento aqui é o que a gente tem, ok? Vamos colocar para cá agora para a gente comparar o que é o que. Olha só, entramos aqui ou não entramos? Qual desses daqui bate com esse desenho aqui? Nós temos essa entrada clássica. A entrada clássica ele está subindo, descendo, aí não rompe aqui, sobe, rompe lá em cima, desce e dá uma entrada. É isso aqui? Não é. A entrada clássica dessa daqui, que ele sobe rompendo o anterior, desce não rompendo e dá uma entrada. É ali? Não é. Então o que nós temos ali? Nós temos esse aqui, ó, entrada arriscada, aonde ele está subindo aqui, está subindo o preço, e aí ele para aqui, ó. Ah, mas Bonetti, ele parou aqui nesse desenho, ele parou aqui antes de chegar lá embaixo. Aí, tudo bem. Lembra que a gente já comentou que é assim, né? Vamos fazer aqui, ó. Quando é assim e dá uma entrada, é uma entrada arriscada, tá? Quando dá uma entradinha aqui. Quando ele faz isso aqui, eu já falei outras vezes, né? E dá uma entrada aqui, ó. Isso aqui também é uma entrada arriscada. Por quê? Porque quando ele fez esse movimento aqui, ó, a gente imagina que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, vai parar mais ou menos aqui e vai subir. O que não pode, o que invalida o movimento é se ele fizer isso aqui, ó, se ele romper o fundo anterior ali, ou o preço anterior. Se ele romper isso aqui, aí invalida o movimento, tá? Então eu já falei outras vezes que quando ele faz isso, que ele para no mesmo patamar aqui, é uma entrada arriscada. Eu, Bonetti, não entraria, tá? Eu não entro em operações mais arriscadas. Eu entro sempre naquela que é clássica. Ai, apertei no botão errado. Nós estamos avaliando essa aqui. Então, aqui é exatamente isso que ele faz. Ele sobe, ele desce e ele não rompe lá o patamar anterior. Ó. Ele não rompe. Então, e aí ele dá uma entrada. Então, aqui nós temos uma entrada arriscada, certo? É isso que nós tivemos, então, no dia de ontem. Uma entrada arriscada, certo? Essa entrada, ela pagou? Ó, vamos trocar aqui. Opa! Vamos colocar aqui a nossa regra de índice e olha lá, ela pagou,
tá? Então ela pagou, para quem entrou, arriscou, deu bom. Depois nós tivemos essa outra entrada aqui, que ela protegeu, tá? Que andou 49. Essa entrada aqui, olha lá, quem entrou aqui deu 140, 170 pontos. Foi uma entrada protegida. Essa entrada era uma entrada válida? Era uma entrada válida, né? Por quê? Olha só, ele rompeu o topo anterior, desceu e deu uma entrada. Aí aqui era clássica, era uma entrada clássica, perfeito. Quem entrou tá perfeito. Infelizmente o mercado não foi a favor. Por quê? Por causa disso que eu já falei, né? Olha a distância da onde deu a entrada para a linha de ouro. Ela já está muito afastado, está muito afastado. Então ele precisa descansar, que é o que ele fez no movimento de finalzinho de ontem e hoje, tá? Então aqui, ontem, deu essa entrada aqui arriscada. Vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar ontem não teve nenhuma entrada. Ó, esse é o dia de hoje e esse é o dia de ontem, tá? Não teve nenhuma entrada. Certo? Então vamos dar uma olhadinha agora no dia de hoje. Índice, dia de hoje. Deixa eu diminuir aqui. Opa, o que eu fiz? Esse é o dia de hoje, né? 8 de julho. Tá? Índice. O que nós tivemos aqui? Ele recuou todo aquele movimento lá da linha de ouro, né? Deixa eu colocar aqui que eu tô sem a linha de ouro. Aí, ó. Ele recuou, voltou, fez aquele descanso, voltou para mais perto, né, da linha de ouro. Quem não lembra aí, quem não pegou o iniciozinho, linha de ouro é uma média móvel exponencial de 200, tá? Que é essa linha aqui. Muito bem. Então, ele subiu, fez um ajuste e deu uma entrada. Aqui é uma entrada boa, né? Vamos ver. O que nós temos aqui? Nós temos esse movimento, ó. Subiu, desceu. Aliás, vamos pegar aqui. Né? Temos isso aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E aí vamos dar uma olhada lá no nosso desenho, né? Olha lá. Qual é esse movimento aqui, ó? Desceu, subiu, desceu e deu uma entrada. Não é esse cara aqui, ó? Uma entrada clássica, né? Desceu, subiu, desceu e deu uma entrada. É exatamente o que aconteceu ali, certo? Uma entrada clássica. E aí, marcamos aqui a entrada e o que aconteceu? Ele não pagou. Olha lá, faltou pouquinho. Vamos aproximar aqui para visualizar melhor. Ó, faltou pouquinho para pagar. Ele deu quanto? Infelizmente ele não pagou a meta, né? Deu 394 pontos, tá? 394 pontos. E aqui, no caso aqui, ele não chegou a bater a proteção, né? Ó, ele foi a 90 e poucos, 106 pontos, aí desceu, deu um calorzinho e depois subiu, tá? E aí quando ele subiu, ele foi embora. Aqui, quem está protegido deve ter saído mais ou menos aqui, ó, com 180 pontos, 150 pontos, quem está protegido, tá? Eu recomendo altamente, fortemente, que esteja sempre protegido, tá? Bateu 115 pontos, traz para o 0 a 0. Não interessa se tu vai sair no zero, o importante é sempre preservar o seu capital, não perder, tá? Esse que é o importante. Acontece muitas vezes dele chegar ali, bater nos 115, 120 pontos, tu já protege no 0 a 0, aí o preço dá uma ajustadinha, te tira no 0 a 0 e aí vai para os 500 pontos, 1000 pontos. Acontece. Mas é mais tranquilo tu sair no 0 a 0 e não perder do que daqui a um pouco ele resolver reajustar e ir pro negativo e te tirar no negativo. Entendeu? Com 60 reais negativo. Então tu prefere 60 reais negativo ou tu prefere 0 a 0? Eu prefiro 0 a 0, mesmo que eu perca a oportunidade, não tem problema, e oportunidades vão vir sempre. Então tem dias que eu, por exemplo, às vezes eu fico uma semana, 15 dias, 20 dias e não opero nada, não faço nenhuma operação. Porque eu trabalho, tenho as minhas coisas para fazer, nem sempre estou na frente do gráfico, às vezes eu olho no celular, então eu não tenho aquela necessidade de operar toda hora, todo dia. O importante é no final do mês fechar positivo. Essa é a ideia, tá? Muito bem. Então,
Fizemos essa daqui, o candle 36 nem vou olhar, né? Porque quem entrou aqui, pegou aqui também. E aí depois nós tivemos aqui essa outra entrada, isso aqui é dia de hoje, né? Candle 64, esse cara aqui. Esse cara aqui é o quê? A gente nem precisa perder muito tempo com ele, né? Tem alguma entrada aqui, ó. Faltou um pedaço ali, deixa eu botar um pouco mais pra cá. Vamos botar mais pra cá, assim. Tá? Vamos marcar agora aqui esse cara aqui. Tem alguma coisa parecida, olha o movimento que ele fez. Ele fez isso, ó, pra cá, pra cá, pra cá. Tem alguma coisa parecida com isso aqui? Olhando aqui, ó. Não tem nada, né? Ó, ele desceu, subiu e desceu. Não tem nada. Ali, a pessoa não dá nem pra querer dizer que é isso aqui, né? Que ele desceu, subiu e desceu e deu uma entrada. Não, nada a ver, porque olha o movimento que é esse aqui, ó. Ele desce, quando ele sobe, ele rompe o preço anterior. Ele rompe. E esse cara aqui, ele subiu, ele rompeu o preço anterior? Não rompeu. Então ele desceu, subiu e quando ele subiu, ele morreu aqui, ó. Entendeu? E aí ele deu uma entrada. Então aqui é uma entrada, é um clássico pega-ratão, tá? Então aqui não era para entrar e beleza. Tivemos uma entrada protegida no dia de hoje apenas, tá? E depois uma entrada falsa. Vamos dar uma olhadinha no dólar, né? No dólar nós tivemos isso aqui. E aí é que vem o legal da atualização, né? Por que é sempre bom... eu, por exemplo, não gosto, e aí fica a dica para vocês, né? Eu não gosto de comprar um indicador aonde eu fico com ele vitalício e nunca mais eu tenho acesso, não tenho assim aquele suporte. Eu gosto de ter um indicador onde eu vá ter suporte sempre, que é o nosso caso da Trader de pai para filho, tá? Quem adquire o nosso indicador, nós temos suporte vitalício. Enquanto tu tiver o indicador, nós vamos... E toda vez que sair uma atualização, quem tem o indicador recebe essa atualização gratuitamente, tá? Agora, não, por isso que é uma relação de parceria. Não adianta tu ter tu compra lá um indicador e o indicador daqui a um tempo a gente faz uma atualização e aí como tu comprou a versão vitalícia e nunca mais vai ter nada, tu não tem suporte, tu fica com ela. Então tem que cuidar muito disso, tá? Eu já comprei da minha carreira de trader, eu já comprei alguns indicadores e nenhum deles eu tive assim suporte de atualizações, tá? Todos eles eu comprava e eles falavam assim, não, o indicador tu compra é vitalício. Tudo bem, tu compra é vitalício, funciona para sempre. Mas o mercado ele está sempre em movimento, então às vezes a gente precisa fazer um outro olhar, fazer uma nova avaliação. De repente uma média que a gente utilizava ela não está sendo tão boa, de repente aquele time frame ali não está tão ajustado, a gente precisa mudar. Então sempre tem questões que a gente precisa ajustar. E no nosso caso é isso que acontece, tá? Veja só, nós já estamos indo para a quarta versão do nosso indicador. Sempre, obviamente, mantendo a essência, não mudando a regra, não mudando o nosso operacional é o mesmo. As nossas atualizações servem para melhorar e nunca para mudar o que já existe, certo? Muito bem, então nós vamos ver aqui depois o comparativo, tá? Olhando então aqui o dólar, já que a gente já olhou o índice. O que teve o dólar? O dólar teve uma entrada aqui linda, né? Olha, mais tranquilo do que isso não tem. Aqui no sul a gente fala que é mais tranquilo que nem água de poço, né? Olha só, meu Deus, muito barbada. Ó, desceu, subiu, desceu, rompendo o fundo anterior, subiu e pá, deu uma entrada. Agora, gente, por favor, olha aqui. Olha aqui, olha só isso aqui. Não é exatamente sem tirar nem pôr o mesmo padrão que a gente já definiu aqui. Ó, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. É exatamente o mesmo padrão. Então, é aquilo que eu falo. Para operar, a gente tem que ter paciência. Quem pesca, alguém já pescou aí? Operar é a mesma coisa que pescaria, no meu ponto de vista.
A gente joga a isca e fica, espera e aguarda. E aí o peixe dá aquela beliscadinha no anzol, e aí treme a vara, tu já acha que é, aí tu vai lá, dá uma ajeitadinha, puxa lá a linha e não é, entendeu? Aí tu joga de novo e assim tu vai. É um jogo de paciência. Operar é isso, é tu ter paciência, tu tem que ter calma. Não adianta tu entrar em todas, porque senão é que nem tu ir pescar e toda vez que der tu bota lá uma isca e tu não amarra direito, ou tu não isca direito, bota de qualquer jeito, tu só tá jogando isca fora, só tá jogando isca fora. No final da pescaria, tu olha o teu saco de isca, tá vazio, e tu olha o teu balde dos peixes, tá vazio também, entendeu? Ou seja, tu só perdeu isca. É a mesma coisa, para operar, tu tem que ter paciência, tem que usar um método, usar uma isca certa, não se jogar em todos os momentos, entendeu? Tem que esperar aparecer o padrão correto e aí sim tu puxa, né? Faz que nem quando tá pescando, e aí tu puxa. Se não der o padrão correto, é só aquelas beliscadinhas de peixe que ele tá ali só beliscando a isca, não adianta tu puxar, se tu puxar tu vai perder. Tá? Então olha como é perfeito, ó, o movimento é exatamente igual a esse movimento aqui e não teve outra, né? Foi lá e pagou. Vamos ver aqui? Quanto deu? Ah, e aí aqui ainda tem aquilo, né? Vocês podem esticar a operação, deu para pagar 40 pontos aí. Que desses 40 pontos tu pegue 20 pontos, já tô felizão, ele nem retornou. Né? O movimento nem retornou, ele desceu. Então aqui, o que a gente faz? Aquilo que eu já falei sempre, né? Olha lá, deu, a força está marcando que está predominantemente vendedora. Então, cara, tu vai só acompanhando, acompanhando. E nisso que o teu take tá por aqui, chegou mais ou menos aqui, tu já puxa o take mais para baixo. E assim vai. Aqui deu tranquilo para bater quantos pontos aí, ó? No mínimo 28 pontos, 30 pontos deu tranquilo para fazer. Era só esticar. Tá? Então o dia de hoje foi muito tranquilo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na versão atualizada. Posso fechar essa daqui? E olha só aqui, olha que interessante. Primeira coisa que a gente vai mudar é o seguinte. Eu estou percebendo que no dólar e no índice, as métricas elas não estão, digamos assim, muito redondas, tá? A métrica que a gente utiliza, ela tá beleza no dólar e às vezes não tá beleza no índice. Às vezes tá beleza no índice e não tá beleza no dólar. Então eu tô percebendo isso, tá? Por que isso? Porque teve alguns dias que nós não tivemos entrada nenhuma, né? Por exemplo aqui, ó, esses dias aqui a gente não teve nada de entrada no dólar, tá? Então quando começa a acontecer isso, a gente sempre dá uma revisada nos nossos indicadores para ver se tem alguma coisa que está errada, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. A ideia é que sim, sempre tenha poucas entradas, não tenha muitas. O ideal é que nem o dia de hoje, ó, uma entrada certeira. Esse é o ideal, tá? Mas quando começa a ter dias que não tem nada de entrada, a gente já começa a ficar pensando, vamos dar uma revisada, vamos tentar melhorar, vamos ver o que a gente pode fazer para ficar mais ajustado. E nessa, eu conversei com vários amigos meus, eu tenho vários amigos que são programadores, outros concorrentes que vendem e desenvolvem os seus indicadores também. Então a gente tem um grupinho lá que a gente está sempre conversando e trocando figurinha. O meu indicador esse mês foi bom, o teu não foi, esse mês o meu não foi, o teu foi, o que tu fez para melhorar, e assim a gente vai trocando figurinha, certo? E numa dessa a gente conversou e identificamos que era interessante a gente separar as métricas, tá? Nós vamos fazer um ajuste mais fino, onde? Deixa eu mostrar aqui, ó. Nós estamos aqui na tela do índice. Na tela do índice nós temos uma média móvel exponencial de 200, que é a linha de ouro do índice. No dólar, essa linha de ouro não funciona muito bem, porque no dólar o time frame, primeiro que o time frame dele é diferente, e o volume
negociado no dólar também é diferente. A volatilidade no dólar é diferente. Então, algumas questões no dólar é diferente no índice. Então, essa média, essa linha de ouro não estava funcionando muito bem. Então, qual é a linha de ouro do dólar? A linha de ouro do dólar, e aí nós vamos fazer o seguinte, é assim, ó. Tá? Qual é essa linha de ouro? Essa linha é uma média aritmética de 50, tá? Essa é a linha de ouro do dólar. Média aritmética, uma média móvel aritmética de 50, certo? E aí perceba a diferença. Olha só, quantas entradas eu tive hoje no dólar? Independente se deu certo ou deu errado. Quantas entradas eu tive hoje no dólar? Eu tive duas que foram com gain e uma que deu loss. Vamos ver mais adiante. Será que deu loss aquela ali? Não sei, tá? Então nós tivemos essa entrada aqui que pagou 15 pontos, essa entrada aqui que também pagou 15 pontos. Enquanto na versão 3, que é a versão que está todo mundo utilizando, nós tivemos apenas essa entrada. Ou seja, tivemos uma única entrada. Por quê? Por causa da linha de ouro, né? A linha de ouro, na versão 3, nós tínhamos assim, ó. Tá? Essa média aqui, que é a média de 200 exponencial, que é a média que a gente utilizava para os dois indicadores, tanto para os dois indicadores não, para os dois ativos, tanto para o índice, tanto para o dólar. Então agora nós vamos fazer essa mudança. Então, poderia deixar na mesma tela duas médias, uma média de ouro do índice e uma média de ouro do dólar. Poderia. Mas imagina a confusão que ia ser, né? Ficar duas médias aqui na mesma tela. Ia ficar meio confuso. Então eu preferi, e aí essa nova versão, eu preferi fazer o seguinte. Nós temos dois layouts. Então, um layout é do índice, que é este aqui, né? A gente troca para o ativo do índice e lá embaixo um layout do índice com a sua linha de ouro de 200, ok? E nós temos aqui o ativo dólar com o layout do dólar. E aí no layout do dólar nós temos uma linha de ouro do dólar, certo? Então vamos fazer assim a partir de agora, porque aí com essa nova linha de ouro fica muito mais assertivo, ok? Beleza. Vamos dar uma olhadinha então na versão nova, como é que ficou. Certo? Eu precisei dar um pause porque meu cachorro estava latindo que nem louco aqui, né? Aí não dava para continuar. Beleza, onde é que nós estamos então? Então nós vamos ter, recapitulando, um layout para o índice e um layout para o dólar. No layout do índice nós vamos ter uma média móvel exponencial de 200, que é a linha de ouro. E no dólar, no layout do dólar, nós vamos ter uma média aritmética de 50, que é a linha de ouro do dólar. Beleza? Eu acho que ficou bem fácil, né? Bem tranquilo. Certo? E aí sim, nas atualizações, correções não é correções, né? Mas na atualização a gente teve alguns ajustes. Quando a gente mudou essa linha de ouro de 200 para 50 no dólar, a gente precisou fazer alguns ajustes e nesses ajustes vimos que ficou melhor. E aí olha aqui, ó, como eu falei, nós tivemos uma entrada aqui e outra entrada aqui, certo? Então quem está na versão 4 hoje já teve R$300 de lucro, duas entradas para lá de perfeitas, né? Não preciso, vamos fazer análise de como é que foi essas entradas de hoje. Olha ali, ó, no dólar, ele estava assim, né? Já vamos analisar esse cara aqui. Ó, ele estava descendo, subiu, aliás, ele fez isso, né? Subiu, desceu, subiu. Então esse cara aqui rompeu o fundo ali, subiu e aí nós esperávamos que ele descesse, né? E aí ele deu uma entrada marcando 15 pontos. Aí ele desceu, rompendo o fundo anterior, subiu. Quando ele subiu, a gente esperava que ele fizesse o quê? Que ele descesse. E é justamente isso que ele faz. Ele desce, dá uma entrada e mais 15 pontos, certo?
Então foi muito tranquilo. Hoje foi muito tranquilo. E essa entrada aqui? E essa entrada aqui? Aí é que eu quero saber. É uma entrada válida? É uma entrada falsa? Né? É uma entrada que pagou, não pagou? Será que protegeu, não protegeu? Será que deu loss? Vamos fazer uma análise dela então. Vamos tirar aqui, vamos colocar mais perto. E aí, olha só. Essa entrada, se tu não tá esperto, tu ia dar ruim. Ah, deixa eu botar um pouquinho mais para lá, né? Pra gente poder fazer o comparativo. Ó. Então vamos lá. Nós estamos analisando agora essa entrada aqui. O que nós temos aqui de movimento anterior? Nós temos isso aqui, ó. Isso aqui, né? E isso aqui. E aí ele deu uma entradinha. Vamos pegar a nossa cola. Cadê a nossa cola aqui? Só um pouquinho. Aí, eu tinha fechado o arquivo. Então olha aqui a nossa cola. Vamos colocar aqui. Tirar aqui esse carinha daqui. E colocar na frente aqui para vocês verem, ó. Temos isso, tá? Dá pra ver? Vou botar bem no cantinho ali. O ideal era botar um pouco mais pra lá, né? Pera aí, vamos colocar um pouco mais pra lá pra ficar melhor. Bota mais pra lá. Assim. Acho que agora vai dar. Então nós temos esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui. E aí nós tivemos isso aqui. Ok? Então nós estamos analisando essa entrada aqui. E agora sim vamos comparar com o que a gente tem aqui. Ó. Olhando os nossos padrões de venda, isso aqui casa com alguma coisa? Casa com alguma coisa esse movimento? Vamos dar uma olhadinha. Vamos começar pelo padrão, né? Entrada clássica. Entrada clássica não é, porque ele tem que vir descendo, né? Nem esse modelo, nem esse outro modelo aqui também, que ele não rompeu. Aí olha esse daqui. Esse cara que ele desce, sobe, desce. Ele não tem nada lá, né? Mesmo que a gente elimine essas partes aqui, pegue só aqui, ele desce, sobe, né? E aí ele desce. Não. E aí aqui ele sobe e desce. Aí olha só, o que o pessoal falou para mim, quem entrou. Ah, mas Bonetti, isso é uma entrada arriscada. Ele fez esse movimento, fez esse movimento e fez esse movimento. É igualzinho esse cara aqui. Ele desceu ali, desceu aqui, subiu ali, subiu aqui e desceu e deu uma entrada. E aí é uma entrada arriscada, óbvio. O que vocês acham? Tá igual ou não tá igual? Pra mim não tá igual. Por que não tá igual? Por causa disso aqui, ó. Quando ele sobe, ele não encosta lá em cima. Ele para aqui, certo? Ele para aqui. Ah, mas no anterior tu falou que era uma arriscada. É uma arriscada. Então, se ele entrou aqui, é uma entrada arriscada. Por quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Qual é o movimento que ele faz? Ele faz isso aqui. Não, nós estamos analisando esse cara aqui, tá? Então ele faz, pegando um fundo, um topo e um fundo. Nós temos esse movimento e esse movimento, tá? Lembra que acabei de explicar isso numa outra situação. Aqui é a mesma coisa. Se ele faz isso, só que agora é para venda, né? Se ele faz isso e ele vem para cá e aí dá uma entrada aqui, tá? Aqui é uma entrada arriscada, por quê? Porque nós temos apenas uma confirmação, que é essa daqui, certo? Muito bem. Agora, quando ele faz isso aqui, para aqui, ó, tá? E ele dá uma entrada aqui, aqui também é uma entrada arriscada, tá? E por quê? O que invalida é quando ele faz isso, ó. Ele sobe aqui e aí ele para aqui, ó, por exemplo. Aqui não é uma entrada de venda válida, né? Porque eu precisaria que ele rompesse esse fundo, tá? Então, nesse caso aqui,
ele fez isso. Ah, e outra, ele subiu ali, ó. O que eu esperava? Quando ele bateu aqui nesse fundo, ele não rompeu o fundo anterior, certo? Se ele não rompeu o fundo anterior, eu tô nessa situação aqui. Beleza. Aí ele não deu uma entrada, ele subiu. Quando ele subiu, se ele rompe esse fundo ali, se ele rompe aquele topo ali, já invalida o movimento. Porém, ele não rompeu aquele topo, aquele topo aqui, ó, esse cara aqui. Ele manteve na mesma altura. Então, ainda assim, a gente está ainda numa operação arriscada, tá? Porque ele está batendo assim, ó. Só que aí o que acontece? Lembra que eu sempre falo da caixa? Se tu olhar aqui, ó, vamos apagar e vamos ver. Olha só esse cara aqui e esse cara aqui. Depois olha esse cara aqui e olha onde esse cara aqui veio. E aí agora a gente faz a tal da caixa. Ó. O preço bateu aqui, subiu, bateu aqui, desceu. Quando ele desceu, ele bateu no mesmo patamar anterior. E aí quando ele subiu, ele bateu no mesmo patamar anterior. Então ele formou a caixa. Então, entende? Tu percebe que está tendo um monte de obstáculos, digamos assim, um monte de sujeira, um monte de coisinhas assim que não tá uma operação limpa, uma operação bonita. Sempre tem um porém. Ah, mas um detalhezinho aqui. Ah, mas não sei o que. E aí ele pinta uma entrada. Aí ele vai lá e dá uma entrada para ti. Essa entrada ela não tá irregular. Não tá irregular. Porque ele não quebrou nenhum padrão. Né? Não quebrou nenhum padrão. Porém, nós temos esse monte de coisas aqui para trás que são dificuldades, né? São os poréns, né? A gente tem uma caixa que ele já montou, uma caixa que é clássica, né? Olha aqui, ó. Bateu num ponto. Lembra que eu sempre falo, né? Tem dois preços no mesmo patamar, tu já fica esperto que pode se tornar uma caixa. E aonde é que foi isso? Ele veio aqui e parou aqui. Aí ele subiu e ameaçou descer, não desceu. E aí ele parou ali. Beleza, até então não tem nada. Mas quando ele desceu, aí acabou o dia aqui, né? Quando ele desceu e parou aqui no mesmo lugar, ó, mesmo lugar, tu já tem que estar esperto, porque ele está no mesmo lugar. E aí tu vai ficar olhando para trás, olha, em que ponto que ele vai. Aí ele começa a subir. Quando ele começa a subir, ele para exatamente no mesmo lugar aqui do anterior. Então, cara, fechou. Tem 4 pontos no mesmo lugar. Não precisa de mais nada. Eu com 2 pontos já fico esperto, já fico com a orelha em pé. Aqui deu 4 pontos e os 4 pontos casaram fechando uma caixa. E aí logo depois da caixa ele dá uma entrada. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Então é isso que tem que cuidar. Quem entrou, não vou dizer que entrou errado. É uma entrada válida, arriscada, mas entrou correto. E aí, infelizmente, tomou o loss. É por isso que eu digo, eu só entro nas entradas clássicas, tá? Só naquelas que são bonitinhas. Eu só entro nessas duas aqui e nessas duas aqui. As outras eu não entro. Tenho medo? Tenho medo. É um cagão? É um cagão. É covarde? É covarde. Mas no final do mês eu tô ali fechando positivo, tá? Essa é a ideia. Não interessa se eu fechar com R$1 positivo, eu tô fechando o mês no positivo, certo? Então não tem por que arriscar, não tem por quê. Beleza, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Essa é a nossa análise de hoje e de ontem, tá bom? Olha só que belezinha, ó, o dólar foi hoje para nós com a versão nova. A versão nova, então, o que mudou? Duas coisinhas. A linha de ouro, agora o dólar tem uma linha de ouro só dele e o índice tem uma linha de ouro só dele. A linha de ouro do dólar é uma linha de média móvel aritmética de 50, é a linha de ouro do dólar. A linha de ouro do índice é uma média móvel exponencial de 200, é a linha de ouro do índice. E a outra alteração visual, né, é a questão dos layouts. Nós temos um layout específico para o dólar, um layout específico para o índice. Bonetti, eu preciso obrigatoriamente ter um layout?
para cada um? Não precisa. Tu pode colocar, manter como tá hoje, né, como tu tens aí hoje, e tu pode, nesse mesmo layout que tu tá utilizando, colocar uma média móvel aritmética de 50, que aí tu fica com duas, né, no mesmo layout. Só que aí é aquilo, né, é um pouco mais confuso, tu tem que cuidar para ver qual é o ativo que tu tá, né. Senão daqui a pouco tu vai estar no índice e vai olhar a linha de ouro do dólar e vai comprar ou vender baseado na linha errada, tá bom? Então tem que tomar esse cuidado aí, tá? Além de outros ajustes que nós fizemos internamente no código para ficar mais fluido, ficar mais leve, ficar um padrão melhor, certo? Basicamente as nossas alterações foram essas. Eu acho que ficou bem melhor, ficou mais visual, né? Sempre fica um visual mais clean. Tem menos entradas, a gente já viu nos anteriores lá que tem algumas entradas que antes não marcava, agora marcou. Então ficou bem mais interessante. Hoje era o dia de payroll lá nos Estados Unidos, então imagina, duas informações que normalmente impactariam o mercado. Porém, não impactou muito. Nos Estados Unidos, as métricas deles que iam sair, tinha lá, todo mundo falava que ia ser horrível, que os índices deles iam sair muito, muito ruins, e veio ao contrário, veio super positivo, veio muito bom. Então, para nós não abalou. E a saída do Boris foi tranquila, não chegou assim a oscilar muito para nós, tá bom? É isso então, pessoal. Um abraço, um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até mais. Falou!